Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E nesse episódio de hoje, falaremos sobre como a responsabilidade social das empresas se relaciona com o transporte público e sua importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. Para isso, recebemos hoje Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, para falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre ética nas práticas empresariais. Seja bem-vindo aqui, Caio. A gente agradece muito em meu nome, em nome do João Gouveia, nosso presidente, que infelizmente, em cima da hora, não pôde participar, foi convidado para uma reunião urgente. Agradeço aí pela sua participação. A gente vem tentando conciliar as agendas aí já há um tempo. Obrigado. Nos orgulhamos muito aqui no Rio Ônibus de ter essa parceria com Etos, da gente poder seguir aí os princípios todos que vocês trazem aí para toda a sociedade, para toda a sociedade, para as empresas, para a sociedade civil, e é um orgulho para a gente poder falar sobre essa parceria. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Queria cumprimentar também a todos, todas e todos, mas especialmente o João Gouveia. Ele deve estar levando coisas importantes da cidade de São Paulo, do setor. Eu agradeço bastante, Paulo, porque a parceria nossa já é antiga e renovada, né? Então, acho que isso é super importante para as nossas causas comuns. A gente Bem, tem a possibilidade de atuar juntos e isso, sem dúvida, tem um impacto muito maior. então, pô, obrigado, Caio. Então, vamos falar um pouco sobre o Etos, né? Desde 1998, ele vem se destacando, acho que é o pioneiro no Brasil, na articulação entre empresas, governos e a sociedade civil, promovendo o desenvolvimento sustentável e a gestão da responsabilidade social empresarial. Então, eu queria, para a gente explicar aí para os nossos ouvintes, que você apresentasse o Instituto, falando sobre qual a missão dele, quais os princípios, seus objetivos, e explicar um pouco como é que o Etos tem atuado para integrar essas agendas e quais são os principais resultados que vocês alcançaram ao longo desses anos. Então, Paulo, bom, você na própria pergunta já trouxe algumas das questões que você pergunta também. A missão do Sim. Ethos está na primeira parte da sua pergunta, ou seja, o Ethos, desde 98, na sua criação, estamos fazendo agora 27 anos, foi criado como uma organização para articular diálogos entre as empresas e outros segmentos importantes da sociedade, academia e com os governos, com as políticas públicas, né? Porque as empresas têm responsabilidade de promover um desenvolvimento sustentável, para que, inclusive, a perenidade do seu negócio seja possível, mas fazer isso de uma maneira responsável, né? Com responsabilidade empresarial. Responsabilidade empresarial nada mais é do que fazer as coisas certas do jeito certo. Então, para ser bem direto e objetivo, né? Então, essa é a nossa missão: ajudar as empresas a implementar essa gestão para a responsabilidade social empresarial e fazê-las e propô-la a elas. A Rio Ônibus é uma empresa que está muito próximo desse processo, desse diálogo, e é uma parceira e uma associada muito importante nesse tema, que é poder atuar na participação das políticas públicas e nas políticas públicas, né? Porque, de alguma forma, essa é a razão das organizações todas, né, que a sociedade produz. Então, a gente tem atuado em agendas muito claras, duas grandes agendas, dois focos estratégicos nossos, que ficaram muito claros nos últimos 2, 3 anos, mas
ele se mostrou ao longo desses 27, que é combater as desigualdades, reduzir as desigualdades e fortalecer as instituições e a democracia. Essas duas questões, Paulo, me parece são para nós são dialéticas, né? Sim, Elas se fazem e se constroem. Não é possível uma democracia forte com com as desigualdades que a gente tem, ela fica sempre em risco, e não é sim, possível combater as desigualdades sem, de fato, ter democracia no processo da decisão, das prioridades e das necessidades de todos e para todos. Então, de alguma forma, essa é a nossa perspectiva. E essas são as agendas que a gente tenta traduzir para as empresas. Por exemplo, uma agenda muito concreta, a agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa. sim, Elas têm impactos fundamentais na agenda climática, no enfrentamento da emergência climática, mas ela também vai provocar outras mudanças de qualidade de vida para as pessoas, se você tiver, de fato, essa redução efetiva, né? Diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho é um papel que as empresas, e o ônibus está sempre desafiada a essa questão, de redução das desigualdades no mercado de trabalho entre sim, homens, mulheres, entre pessoas negras, pessoas brancas, entre pessoas idosas, pessoas jovens, né? Então, é, essa é uma perspectiva que a gente acredita para as empresas. E do ponto sim. de vista da defesa das instituições, a gente hoje tem que, você sabe que o Fórum Econômico Mundial de Davos todo ano apresenta um relatório que chama Global Risks Report. É uma pesquisa feita com mais de 1.500 lideranças do mundo todo, de todos os segmentos, academia, ciência, empresarial, governos, pessoas públicas, sobre quais são os maiores riscos que a gente vive hoje globalmente. E pelo segundo ano consecutivo, a desinformação e a má informação é algo que está como a percepção do maior risco para a sociedade, para os negócios, para a economia, para o desenvolvimento e para a democracia. Sim. Então, nessa perspectiva que a gente precisa ter que as empresas são parceiras e podem implementar ações importantes nesse campo, de combater a má informação, combater a desinformação e dar mais transparência e mais efetividade no que ela está fazendo. Então, bom. Muito bom, Caio. A gente está acompanhando com muito interesse. Você citou aí o exemplo falando, né, da questão ambiental, do impacto, né, da responsabilidade que as empresas têm em cima disso. E a gente aqui no nosso setor passa por discussões sobre a eletrificação da frota, sobre a questão da descarbonização, da utilização de combustíveis alternativos. E outro dia, conversando com o pessoal do INSPER outro dia, a gente estava falando sobre a COP30, né? Que será realizada em Belém do Pará. E a gente sabe que o Ethos está liderando, o Ethos Impacta COP30, além do clima. Você podia explicar quais os objetivos principais desse projeto que vocês estão tocando, como é que ele busca ampliar a discussão para além das questões climáticas, abordando temas como a integridade socioambiental, as finanças sustentáveis, você já falou agora da redução das desigualdades. Como é que as empresas e as instituições podem participar dessa iniciativa aí junto com vocês? Paulo, o ano passado, o Etos vai às COPs desde 2007, 2008. Em todas as COPs, a gente tem buscado levar uma pauta que seja desafiadora para as empresas, mas que seja uma pauta que interesse o diálogo com outros segmentos da sociedade, movimentos sociais, lideranças públicas, etc. Então, quando a gente olhou para a COP 30, né, em parênteses aí, durante os últimos 5 anos, 6 anos, nós fizemos uma Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, né? Porque a gente ficou num período muito negacionista na história, na agenda de clima, dentro da nossa sociedade, né? Espelhado, inclusive, pelo governo, espelhado pelo governo. Sim, Então,
o que a gente tem agora é olhar para a questão climática, mas como uma grande oportunidade para ir além do clima. Ou seja, se necessário hoje é adaptação às mudanças do clima, vamos fazer com que isso seja includente, inclusivo, responsável, que seja para todos, sim, né? Então, há uma possibilidade de mudança de modelo mesmo, de produção e de relação com as políticas públicas, as prioridades que tem que se dar de infraestrutura tem que ser para atender as pessoas, né? Senão você vai ter os efeitos mais trágicos sobre a população mais pobre, né? E a gente pode evitar, né? É possível evitar, é possível fazer de outro jeito. Então a gente está querendo se preocupar com isso. Ao fazer a transição energética para energias renováveis, você precisa saber também dos impactos sociais que você está construindo e se você está dialogando efetivamente com as lideranças e com as populações e as comunidades do terreno, onde estão acontecendo os projetos de, de, de produção de energia renovável, se há uma inclusão efetiva, se está a perspectiva de melhoria de qualidade de vida para todos, de mudar os índices, né, sociais, o IDH, etc., de uma região que está produzindo uma riqueza enorme com uma energia renovável, eólica ou solar, né? sim, Então, é nesse sentido que a gente está propondo. Portanto, finanças sustentáveis, integridade socioambiental, como tá, como você colocou, são questões que têm que ser percebidas para além do clima, mas exatamente para poder enfrentar a emergência do clima, né? Então, e como é que podem participar? Bom, as empresas associadas estão super convidadas sim, a conhecer o projeto, mais detalhes e saber como é que quer se engajar. Há três formas de engajamento. Há uma forma de engajamento onde as empresas querem liderar um tema, por exemplo, transição energética justa, né? Então, ela puxa o tema e nós vamos trazer, o Etos vai se responsabilizar por trazer diferentes atores para fazer uma discussão mais ampla, com diferentes visões, buscando soluções, Paulo. sim. Buscando soluções para o enfrentamento da emergência climática por meio da transição energética justa. E é justa porque também tem que incluir todo mundo. Não dá para você ter uma fonte de energia renovável em um determinado território no Nordeste do Brasil e as pessoas não terem energia elétrica no, ali embaixo, né? Sim, isso acontece. A gente vê, tem grandes centrais eólicas de energia solar e você anda alguns quilômetros, tem uma vila ali que não tem água, não tem energia, Pois é, ainda sem internet. São coisas que a gente pois aqui é. na cidade não vê muito, mas quando você se afasta um pouco dos centros urbanos, tem regiões que parece que estão paradas há 50, 100 anos atrás. Então, essa é a questão, Paulo. Eu acho que então não dá para ficar com essa dicotomia, né? Sim, Com esse paradoxo. E esse paradoxo tem que ser resolvido com diálogo, com soluções, sim, com propostas, colocando governo, sociedade, academia, inovação tecnológica e as comunidades, as partes interessadas nesse processo de sim, fato, sim, e que são elas que vão manter aquilo funcionando, né? Então, quando se fala da sociobiodiversidade, não só da sociobioeconomia, portanto, não é só bioeconomia, é a sociobioeconomia, esse conceito é importante trazer dessa forma, porque é uma nova maneira de produzir, especialmente tendo as florestas como o território da produção, né? E uma produção sim, a partir da sua sociobiodiversidade. Então, você tem aí uma possibilidade de fazer mudanças importantes na qualidade de vida. As populações da Amazônia, na sua maioria absoluta, continuam não tendo saneamento básico, água potável e tratamento de esgoto. Não tem, né? sim, é verdade. Água potável no lugar que tem mais água do planeta, Sim. né? E o esgoto também é um absurdo. Como tem água, joga no rio, entendeu? Despejam diretamente no rio, tem um volume grande de água Então, e vai poluindo poucas tudo pelo comunidades caminho. têm É uma projetos irresponsabilidade. existem projetos importantes que estão demonstrando, o projeto Saúde e Alegria, lá na região do Tapajós, em Santarém, e no Arapiuns, naquele pedaço todo da Resex da Resex e da reserva do Tapajós,
tem projetos importantes que conseguem fazer diferente, né? sim, Tem um atendimento de saúde e tem, ao mesmo tempo, propostas inovadoras de captação de água, de tratamento de água, de uso de água, de uso de fossa seca, etc. Uma série de tecnologias que podem ser utilizadas. Então, essa dimensão que tem que se pensar para mudar uma economia baseada na sociobiodiversidade ou na biodiversidade, uma bioeconomia, mas que a sociedade precisa também, toda a sociedade precisa ter os seus ganhos, né, justos sim. nesse processo. Então, essa é a ideia do Impacta COP. A forma de participar outra é participando da Conferência do Ethos, apoiando a Conferência do Ethos, e na Conferência do Ethos trazendo temas que têm a ver com essa temática toda para a COP, porque Sim. a gente vai fazer discussões nesse primeiro semestre, fazer a Conferência do Ethos dando sequência a essas discussões e painéis que aprofundem. Vamos convidar vocês para discutir hoje os desafios da mobilidade, como é que pode ser uma mobilidade mais inclusiva e, ao mesmo tempo, reduzindo emissões, reduzindo impacto. Então, acho que essa é uma pergunta importante. E depois, então, apoiar isso é uma outra forma de apoiar. Apoiar a conferência como conferência para poder a gente ter um evento que traga muita consistência do ponto de vista dos convidados internacionais, nacionais, para fazer esse debate, porque esse é o centro da discussão que vai acontecer na COP em Belém, no final do ano, em abril, em novembro, e nós vamos levar para lá posicionamentos para poder contribuir com soluções para os grandes desafios que estão colocados nessa agenda lá. Bom, muito bem. Então, a gente vê aqui no Brasil, hoje tem muitas empresas começando agora a se aprofundar sobre os temas de ESG, né, que vocês já trabalham desde sempre, a gente vem trabalhando, aderindo, mas vê muitas empresas que ainda estão começando a trilhar esse caminho. E a gente conversava aqui internamente e é, pensou um pouco em algumas empresas de fora, por exemplo, a Amazon, McDonald's, Walmart e outras que parece que estão dando uma recuada lá nos Estados Unidos em relação a essa pauta. São empresas que se lançaram até na frente e hoje a gente vê o pessoal encerrando alguns programas ou diminuindo outros com relação à questão da equidade, da diversidade. Você acha que isso pode impactar alguma coisa aqui no Brasil? Até saindo aqui um pouco do nosso roteiro, eu hoje tinha uma discussão sobre, em um grupo que faço parte de debates, e tem uma turma da esquerda e uma turma da direita. Então começa uma discussão e o pessoal coloca o Donald Trump, que está bem na moda nos últimos dias agora, por conta das medidas que ele vem tomando, sair do Acordo de Paris, querer transformar a faixa de Gaza de um resort, coisas assim que ele vem anunciando. E a gente discutia sobre isso. Será que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Né, isso é uma frase que a gente ouvia no passado, quando a gente era mais novo. Algum político que eu não lembro agora quem era disse isso. Se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Esse recuo que essas empresas americanas vêm tendo, você acha que pode trazer alguma influência negativa aqui para o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Brasil? Olha, Paulo, temos feito essa discussão, fizemos inclusive um posicionamento junto com várias organizações lideradas pelo Movimento Mulher 360 há Sim, 20 dias atrás. Convido todos a conhecerem, que é assim, nós continuamos acreditando de uma forma inabalável desse avanço que a gente tem que manter na num processo civilizatório de transformação cultural que as empresas têm vivido nos últimos 30 anos. sim, Se a gente for lembrar, né, há 30 anos atrás, ou um pouco mais, empresas, a função social das empresas era algo exclusivamente ou filantrópico ou não era nada, sim, né? Isso se transformou ao longo do tempo numa possibilidade de fazer uma ligação entre negócio, resultados, diversidade, sustentabilidade como pauta dentro da estratégia corporativa.
portanto, as empresas têm contribuído para um processo de transformação cultural que eu creio civilizatório, né? O que a gente tem hoje é o crescimento, sem dúvida, de um movimento negacionista, conservador, anticivilizatório, do ponto de sim, vista do caminho que a gente tem trilhado e que tem que buscar, continuar buscando, né? Portanto, isso não acontece a partir da eleição do Trump. A eleição do Trump é resultado porque ele assume essas pautas, né? Essas pautas são produtos da sociedade norte-americana, sim, de um movimento global de, 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 de construção, né, dessa visão, né, que é bastante crítica para nós. Quando você fala esquerda e direita no grupo que você está, mas se o grupo tem diálogo, se ele consegue conversar, ele consegue encontrar algum consenso que seja possível, porque é um grupo de diálogo, né, de sim, participação, esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Mas, nesse caso, as empresas que você falou e todas as big techs, né? Acho que os big techs são as que lideram esse processo, sim, que lideraram lá atrás a inovação na relação de trabalho, né? É só pensar como é que é as primeiras fotos, imagens e vídeos e filmagens lá do Vale do Silício, sim, de dentro das empresas, né? Como é que elas estavam organizadas. E para você ter essas declarações nesse momento, dessas mesmas empresas, aí acho que há uma possibilidade de um retrocesso lá, efetivo, de fortalecimento de uma cultura intolerante, de uma cultura racista, de uma cultura de preconceito, né? A questão a primeira questão que foi tratada, que espelha isso de uma maneira no cotidiano de cada um, na vizinhança, é a questão dos imigrantes, sim, é a repressão e a expulsão dos imigrantes, né? Então, eu creio que no Brasil a gente tem avanços significativos de várias empresas já estão se manifestando, né, individualmente. Eu destaco aqui a Natura, que no day after dessas primeiras declarações do Trump, que, de novo, ele simboliza um processo que está na sociedade e sim, espelha isso, né, se posicionou com hashtag sem retrocesso, né? E creio que essa é a mensagem que a gente tem que manter, porque já se avançou bastante para reconhecer impacto positivo nos negócios, impacto positivo na relevância, impacto na confiança, impacto na empatia, né, com a, com a forma como se trabalha as relações de trabalho. Então, os melhores lugares para trabalhar, vai se manter as pessoas, as melhores pessoas nesses lugares. Portanto, são comprovações efetivas que a gente tem, né? E acho que o setor empresarial vive de dados e né? sim, Se a bússola também são esses resultados muito concretos e objetivos, não é também são os principais. Então, eu não creio, nós estamos conversando com as nossas associadas, estamos nos posicionando com as nossas associadas, e até esse momento a resposta é positiva, ou seja, sim, continuamos comprometidos, vamos seguir comprometidos, porque a gente acredita que isso está fazendo efeito e sucesso para os negócios. A sim, gente sem tem que dúvida fazer essa alguma. tradução, tem que fazer essa compreensão, né? E isso é negócio sustentável. Essa é a sustentabilidade possível de uma empresa, né? A melhor sustentabilidade possível para uma organização, seja ela qual for. Então, impacto global acaba tendo porque é uma economia e uma sociedade que tem muita influência global, Sim, né? Econômica, militar, cultural, né? E, portanto, essas contradições aparecem fortemente junto aos países, aos outros países, a continentes, né? Mas eu creio realmente, Paulo, que a gente tem uma capacidade instalada, digamos assim, de bons resultados, né? De credibilidade, de uma relação mais tranquila, mais aberta, menos sim, judicializada com a sociedade, e, portanto, isso é importante ser mantido. Então, eu creio que a gente vai continuar tendo
os gargalos que existem para ampliar e implementar as políticas e ações afirmativas no campo da diversidade, equidade e inclusão continuam sendo estruturantes, eles estruturais, não é por essa onda, né? Não é sim. por esse momento de declaração, de declaração conservadora, com brechas para racismo, para intolerância, né? Para preconceito e para exclusão. Então, ok, Caio. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa, como que o Instituto Etos vê o papel das empresas de ônibus? Falando um pouco mais aqui do trabalho do Rio Ônibus, como é que você vê o papel das empresas de ônibus na promoção dessa integridade social e ambiental? Tem alguma estratégia assim que você recomenda para que as nossas organizações, as nossas empresas possam trabalhar essas questões de forma eficaz no seu dia a dia, na sua operação, na sua cultura corporativa? Paula, essa pergunta é fantástica, daria acho que um podcast só ela. Porque Sim, eu no começo eu trouxe isso, quer dizer, a importância que vocês têm como setor, que é um setor público-privado, sim, privado-público, da possibilidade de realizar essa integridade socioambiental, realizar essa responsabilidade empresarial na promoção e garantias de integridade socioambiental. Acho que a primeira questão é aprender com quem já fez ou está fazendo. sim, Então, acho que buscar conhecer iniciativas. O setor tem questões que são importantes e que têm que ser mapeadas como oportunidades, mas para isso a gente tem que olhar quais são os riscos estabelecidos, sim, né, setorialmente. Uma intensa relação público-privada, relação contratual, relação de negócios, né, de concessão, de realização de serviços concessionários, etc., precisa no meu modo de entender, e eu acho que no modo de entender certamente de vocês também, precisa de uma integridade, um processo de transparência extremamente importante. sim, Extremamente importante. Acho que há mudanças na história do transporte coletivo do Rio de Janeiro nos últimos 20, 30 anos. Há sim, mudanças importantes acontecendo. Então, acho que essa é uma questão. A outra é ter a clareza que tem uma oportunidade enorme social, socioambiental, uma porque é um setor que tem impactos na emissão de gases de efeito estufa, né, no sim, aquecimento global de uma maneira muito mais incisiva. Portanto, tem, como você disse aqui na nossa conversa, que investir na perspectiva de eletrificação, né, mas uma eletrificação que tenha todos os cuidados que a gente estava falando também, sim, né, claro. e que tenha, por exemplo, a biomassa como uma alternativa bastante consistente para a eletrificação, ou para a relação que você pode ter aí. Enfim, e para o aspecto social, de ser um polo gerador de empregos e de trabalho e de serviços, de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de valor muito grande, muito grande. E que tem possibilidade de fazer diferente, né? Fazer coisas que parecem que são muito complicadas, mas não são. Por exemplo, implementar políticas de diversidade, inclusão e equidade. Sim, E isso na empresa como um todo, né? Certamente há uma equidade, há uma maior diversidade racial dentro das empresas de sim, transporte coletivo, creio eu. Mas ela não está ela está desigualmente distribuída, né? Ela precisa estar distribuída essa equidade e essa diversidade do ponto de vista da empresa no seu conjunto organizacional, né? Então, essa me parece uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, de fazer um processo de difusão cultural. É uma ferramenta de diálogo com a população. sim, A gente fica, tudo bem, você entra dentro do transporte coletivo, está todo mundo olhando para o seu celular. Mas será que se você tiver a possibilidade de chamar a atenção das pessoas lá com outras coisas, utilizando a linguagem do celular, sim, não poderia ser mensagens muito importantes, e não só mensagens, diálogos mesmo importantes e cuidados importantes com as pessoas, com a cidade, com o transporte público, né? Então, tenho eu aqui que quanto maior
a possibilidade de desenvolver um serviço público como o que vocês fazem, maior é a responsabilidade de vocês. Sem dúvida. Né? Vocês têm uma universalidade de população, vocês atendem a todas as pessoas. O ideal seria que todos os cidadãs utilizassem o transporte coletivo, pelo menos 90% do tempo da semana, Sim, né? E com qualidade. E, portanto, tem essa responsabilidade pode ser desenvolvida. Tem parcerias, buscar parceiros, buscar inovação, estar junto às entidades sindicais, né? O SESC Senat hoje é uma instituição importante, né? Que tem que ser considerada e tem feito esse debate, tem feito sim, vai se mobilizar para a COP30 de uma maneira muito interessante. Estamos lá com o SESC Senat conversando sobre o impacto da COP30. Então, acho que esse é um caminho e dentro, né, dentro da articulação Rio Ônibus, ter essa, ter essa prioridade, né, Paulo? Ter essa sim, prioridade de trazer, por exemplo, por que que as empresas do Rio Ônibus não decidem, toda a organização, decidem desenvolver programas para conseguir o selo Proética da CGU? sim, Demonstrar que tem sistemas de compliance e não tem nenhum segredo de fazer nenhuma monstruosidade, nada muito, mas que tem sim, sistemas de integridade que funcionam e que estão estruturados, e que tem políticas afirmativas importantes no campo social e que tem políticas ambientais, políticas efetivas de redução de emissões e de adaptação ao sim, processo, a, 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 às energias renováveis, porque você tem que ter uma adaptação para isso também. Então, é uma forma muito estratégica sim, de atuar, né? Então, outros concessionários públicos de energia elétrica, a ABRAD, a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, criou um prêmio de sustentabilidade dentro do setor, com indicadores próprios de sustentabilidade, sim, etc. Você poderia ter algo parecido, claro, não numa amostra só de uma cidade ou de uma metrópole, mas fazer isso dentro de um aspecto federativo maior e criar um reconhecimento de boas práticas do setor, né? São alguns caminhos que podem trazer um engajamento importante, resultados importantes, atuando na empatia, na, na relevância, na importância do serviço público e na transparência. Acho que isso sim. seria fundamental para a cidadania. A gente vem trabalhando esse caminho, a gente tem conversado muito aqui internamente, partindo aí da nossa parceria, da nossa associação, a gente vem trazendo muita informação, muita coisa, muito debate aqui internamente, e é bom ver as coisas mudando, ver as pessoas se conscientizando. Aqui tem muito conservadorismo, muita resistência, mas a gente vê hoje, como você disse, já muitas empresas implantando o seu compliance, muitas já preocupadas com a questão da comunicação, com a questão da sociedade, né, das comunidades que envolvem ali as suas garagens onde estão localizadas. Então, hoje, se despertou para todo esse trabalho que pode ser feito que para quem tem alguma dificuldade de imagem, como nós enfrentamos aí ao longo de décadas, vem bem a calhar a gente mostrar, olha, nós mudamos, agora nós temos uma nova forma de trabalhar, de ver a nossa responsabilidade. O nosso setor tem muita responsabilidade no desenvolvimento Exatamente. da metrópole. A economia toda funciona aqui movida a diesel, como a gente fala, são os ônibus que transportam as pessoas, caminhões com suas mercadorias e tudo. E a gente hoje acho que acordamos um pouco tarde, mas sempre há tempo da gente poder Claro, participar. Isso é claro, uma coisa perene, né? A gente não começa hoje, não, é uma coisa que a gente tem começo, mas não tem fim. É uma coisa que vai sempre evoluindo, a gente se aprimorando e aprendendo muito. E o Eto, sem dúvida, tem um papel fundamental para a gente no desenvolvimento desse trabalho e principalmente desse aprendizado
que a gente vem tendo para poder trabalhar essas políticas. Então, Caio, como Excelente. você disse, a gente poderia gravar um podcast só para É, isso. Então, a gente deixa marcado para um outro dia a gente podemos voltar a falar. conversar sobre exemplos mais práticos e tudo. E mais Exatamente. uma vez queria te agradecer em meu nome, do João Gouveia, de toda a nossa diretoria das empresas, pela sua participação aqui no nosso podcast, especialmente por tudo aquilo que o Etos tem nos proporcionado de aprendizado e de crescimento. Então, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado, João. Obrigado, Rio Ônibus, Márcia, todo mundo. Sim. Acho que a gente foi muito legal. Eu estou à disposição para a gente seguir nessa conversa sempre. Então, muito obrigado, então, Caio. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez, então, a Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente para compartilhar com quem você quiser. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.